As três dimensões da ansiedade. Você sabia que a ansiedade se manifesta em três dimensões? Quais são elas e como lidar com a ansiedade? A primeira coisa que nós temos que entender é que a ansiedade ela se manifesta no espírito, na alma e no corpo. Como assim? Deixa eu te explicar. Bem, a ansiedade ela é para ser um mecanismo de defesa ou de fuga, ou para nós nos defendermos ou fugirmos. Mas o problema é que às vezes ela toma uma proporção tão grande dentro de nós que ela nos domina, ela nos controla e a gente acaba vivendo constantemente assim e ninguém aguenta viver assim. E isso produz sequelas, efeitos nas três dimensões do homem. A primeira delas é a dimensão do espírito, é a dimensão espiritual. Como que ela se manifesta espiritualmente? Ela causa afastamento de Deus. A gente não consegue se ligar em Deus, a gente não consegue ouvir a Deus, a gente não consegue confiar em Deus. A segunda dimensão da ansiedade é a dimensão da alma. Alma é mente, vontade e emoções. É quando ela se manifesta nas nossas vontades, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Isso é terrível, gente. Sabe por quê? Porque ela gera amargura, ela gera reações de autodefesa, ela gera desânimo. São manifestações na dimensão da alma. A terceira dimensão da ansiedade é a dimensão do corpo. A ansiedade age no espírito, na alma e no corpo. Na dimensão do corpo, ela também se manifesta como? Primeiro, gerando doenças psicossomáticas. Doenças que começam na psique, na mente da gente e que vão se somatizando para o soma. Soma é a palavra grega que significa corpo. Elas se somatizam. Uma vida atribulada, ela destrói a saúde do corpo. Alguém já disse, médicos dizem que mais de 50% das doenças que nós vivemos, que nós sofremos, elas são psicossomáticas. Elas iniciam não no nosso corpo, mas iniciam aonde? Na nossa psique, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Como que ela se manifesta? Estômago, problema no estômago, problema no intestino, na garganta, aquele nó na garganta, os pulmões, a pessoa fica com falta de ar, os músculos ficam tensos, duros, as articulações doloridas, coração, taquicardia, muda o ritmo do batimento do corpo da gente, a circulação sanguínea, problema nos rins, na bexiga, na pele, começa a aparecer úlcera, caroço. Tudo isso, gente, são problemas de ansiedade se somatizando, se manifestando no corpo da gente. Ela afeta o corpo também, tirando o nosso sono. Quantas pessoas não conseguem mais dormir, não conseguem mais descansar? Nós precisamos descansar. É uma necessidade básica do homem. E a perda do apetite. Então, a ansiedade ela se manifesta em três dimensões. A dimensão do espírito, dimensão da alma e dimensão do corpo. Agora, como lidar da maneira correta? Glória a Deus pela Bíblia e pela sua palavra. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Filipenses capítulo 4, no verso 6, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, querido, a gente entende algumas verdades. A primeira delas é que não é a vontade de Deus que você viva ansioso. Não é a vontade de Deus que você viva atribulado. Não é a vontade de Deus que você perca o seu sono, que você perca o desejo de viver, que você viva com medo da vida, com medo de aprisionado dentro desses traumas, desse pânico. Não é a vontade de Deus. Não é o desejo de Deus. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Porque a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Você tem que entender isso. A vontade dos céus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Se tem alguém que torce pela nossa saúde, pelo nosso sucesso, esse alguém é Deus. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. E aqui, nesse texto aqui que eu li, versículo 6 e 7, tem um princípio tremendo escondido aqui. Qual é esse princípio? É o princípio da oração correta. Se a ansiedade se manifesta no nosso espírito, nós temos que lutar também com armas espirituais. E uma arma espiritual poderosa é a arma da oração.
E aqui a gente vê 3 tipos de oração, que é petição, súplica e ação de graças. Qual é a diferença? Petição é aquela oração que você faz e ainda não tem tanta carga nela ainda. Você coloca diante de Deus: Pai, Senhor, eu estou enfrentando problemas financeiros, muitas contas para pagar, Deus, e eu não sei como eu fazer, Deus me ajuda. Petição, estou pedindo: Deus, abre uma porta para mim de emprego, Senhor. Isso é uma petição. Você está pedindo: Deus, salva a minha família. Isso é uma petição. Isso é uma forma de você lançar sobre Deus a sua ansiedade. Mas tem um outro nível, que é o nível da súplica. Ele é um pouquinho diferente da petição. Por quê? Porque ele já envolve um derramar. É quando você já está no limite e você rasga o teu coração diante de Deus e fala: Deus, me ajuda, Deus. É quando você ali se derrama, às vezes você chora, você é tomado naquele momento ali, Deus, me ajuda, Deus. É o nível da súplica. Mas tem um terceiro nível, que é o nível da ação de graças. Você peticionou, você pediu, você suplicou, você clamou ao teu Deus, e agora? E agora você vai agradecer a ação de graças. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor ouve a oração dos teus filhos. Obrigado porque o Senhor é um Deus que escuta o clamor do seu povo, Pai. Eu já creio na vitória, eu já creio que o Senhor está agindo em meu favor. É o nível da ação de graça. Gente, isso aqui é tão sério, isso aqui é tão importante, sabe, pessoal? É o princípio da oração correta. E olha o que acontece, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, eu falo de ansiedade, eu falo não só pela minha experiência pastoral, de aconselhar pessoas aqui no gabinete, aqui na igreja, mas, sobretudo, por já ter vivido isso, por já ter sofrido de ansiedade. E eu não entendi. Alguns anos atrás, eu vivia um nível muito frenético, um ritmo muito frenético, uma agenda muito frenética. Eu não respeitava os meus limites, eu não sabia o que era folga, eu não sabia o que é descanso, eu não sabia gerenciar a minha vida, os meus pensamentos. E eu descobri aqui, nesse princípio, um escape. Um dia eu fui pregar no acampamento e estava aquela glória, aquele mover. Mas, irmãos, eu estava sendo tomado por uma sensação de pânico, de medo. Eu tinha a sensação que eu ia cair no chão, que eu ia passar mal, que eu ia morrer e que ninguém ia me ajudar. E eu não sabia o que era. Na época, na minha ignorância, eu achava que era guerra espiritual. Um belo dia, assistindo um filme, uma série de TV, olha como é a vida. Eu assistindo uma série de TV, eu vi no personagem daquela série que eu estava sofrendo a mesma coisa que ele. E o problema dele era a ansiedade. E quando deu aquele start em mim, eu fui estudar sobre isso. Eu gosto muito de ler, de estudar, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui ler livros sobre isso, eu fui rever algumas coisas e eu entendi, puxa, é isso que eu estou vivendo. Naquele dia, naquele retiro, eu me lembro que eu saí de perto um pouco assim de todo mundo, eu cheguei perto assim de uma árvore, eu me agarrei com aquela árvore, gente, e eu comecei a chorar ali, eu comecei a me derramar, falar: Deus, me ajuda, Deus. Deus, o que é que está acontecendo comigo? Gente, naquela hora, enquanto eu orava ali, eu sentia a paz de Deus, uma coisa assim me tomando, uma paz inundando a minha vida. É isso aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Pensamentos? Porque a ansiedade, ela não age só na dimensão do espírito, ela age também na dimensão da alma, mente, vontade e emoções. E nós temos que também aprender a lutar na dimensão da alma. Olha o que Paulo diz aqui, ó, no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos, querido, aprender e praticar o princípio do pensamento correto. Nós precisamos aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a gerenciar a nossa mente. O que é que está passando na nossa cabeça? Para de ficar pensando que vai dar tudo errado. Para de ficar pensando que você vai morrer. Para de ficar pensando que vai ser o fim, que você vai separar, que você vai ficar sozinho.
Para de ficar pensando que você vai ficar pobre. Gerencia os seus pensamentos. Nós precisamos aprender a gerenciá-los. Como? Identificando, criticando e lançando eles. Como assim lançando eles, identificando e criticando? Identificar. Vem cá, peraí. Eu estou me sentindo assim. O que é que está me causando isso? São gatilhos que disparam dentro de nós e nós muitas vezes não entendemos. Vem cá, por que eu senti isso? O que é que acontece? O que foi que eu pensei para isso acontecer comigo? Identificar. Segundo lugar, criticar. Por que isso está me atribulando? Será que eu vou morrer agora mesmo? Será que eu vou ficar sozinho mesmo? Será que eu vou ficar pobre? Sei lá. Seja lá o que te atormenta. Critique isso. Critique isso. E por último, lance, entregue nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Deus está controlando a minha vida. O que vai nortear a minha vida é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai conduzir a minha vida, vai nortear a minha vida. Então nós temos que identificar, criticar e lançar sobre o Senhor. Gente, o princípio do pensamento correto significa você livrar a sua mente de pensamentos perturbadores. Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua mente, na sua cabeça, mas você pode impedir esse passarinho de fazer um ninho nela. E assim são os pensamentos. Você não pode impedir o pensamento de vir até você, mas você pode impedir esse pensamento de fazer um ninho, de permanecer na sua cabeça. Então, nós precisamos aprender a gerenciar. Não deixe o seu cérebro guiar você. Controle você o seu cérebro. Não seja refém dele, mas torne ele o seu servo. Pense corretamente. Aprenda a pensar no que é bom, no que é puro, no que é respeitável, no que é honesto, no que é justo, naquilo que é de boa fama. Aprenda a pensar em coisas boas. Traga à sua mente coisas boas. Pense em coisas que agradam o seu coração. Em terceiro e último lugar, o terceiro princípio para nós lidarmos com as três dimensões da ansiedade é o princípio da ação correta. Olha só o que diz aqui no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Olha o que Paulo está falando. Olha, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam de mim e o que vocês ouviram de mim e vocês viram em mim, façam. Fazer. Para você vencer a ansiedade, lidar com ela da maneira correta, você tem que fazer algumas coisas. O que é que você tem que fazer? Isso aqui fala de estilo de vida. Que estilo de vida você está vivendo? Você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Você está fazendo atividade física? Isso aqui já é muito importante. Eu estou falando de coisas práticas da vida, que tem um poder tremendo na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e na sua saúde física. Está tudo interligado, gente. Espírito, alma e corpo fazem parte de quem nós somos. E nós precisamos aprender a lidar e a gerenciar da maneira correta. Então, Paulo, ele ensina aqui o quê? 3 princípios chaves. O primeiro é o princípio da oração correta. Segundo, o princípio do pensamento correto. E o terceiro, o princípio da ação correta. Concluindo, o que é que acontece? Olha o que ele fala. E o Deus de paz será convosco. A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor será sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida.